Deus abençoe muito você. Mais um dia, mais um devocional. Hoje vamos estudar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Quando Paulo termina o capítulo 5, nós estudamos ontem, ele fala sobre a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui no versículo 1 do capítulo 6, agora já entrando no texto de hoje, ele fala sobre isso, mortos para o pecado e vivos para Deus. Paulo, ele usa muito perguntas retóricas. Ele pergunta e já responde. Então isso é uma maneira de ensino, é uma didática muito presente nos escritos de Paulo, nas cartas de Paulo. Então ele coloca aqui, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele fala, então nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. E aqui ele começa a falar uma coisa tremenda, que nós morremos para o pecado. Nós que antes éramos escravos do pecado, morremos para o pecado a fim de vivermos para Deus. Então não há condições de nós vivermos mais em pecado, porque nós morremos para o pecado. Então ele continua a explicação dele. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É impossível. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então ele fala uma coisa aqui muito importante de nós entendermos, que Cristo morreu e ressuscitou. E nós, quando cremos nele, fomos lavados. A palavra batizar significa lavar. O lavar do Espírito Santo em nossas vidas, o que Deus fez? Fez com que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para Deus, assim como aconteceu com Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou depois. Então nós morremos porque cremos nele, mas ressuscitamos para uma nova vida. Então ele faz uma analogia aqui maravilhosa. O versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, nossa natureza antiga, nossa natureza de pecado, aquela natureza dominada pela carne, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. É muito interessante esse versículo 7, porque ele fala aqui, quem morreu foi justificado do pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Existe um caráter representativo, ou seja, Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem, estava representando toda a humanidade. Então Jesus morreu por toda a humanidade. Então aquelas pessoas que creem na pessoa de Jesus e no que ele fez, na obra dele, morreu junto com ele. Então quando Paulo fala quem morreu está justificado do pecado, significa justamente isto. Olha que coisa interessante. Você não tem como processar alguém que já morreu. Você não tem como condenar alguém que já morreu. As pessoas protestam e processam pessoas que estão vivas. Como é que você vai processar um morto por uma coisa que ele tem que pagar? Então, no mundo espiritual, Deus já quitou a nossa dívida quando nós morremos com Cristo. Então, não tem mais como sermos condenados, porque já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso que ele diz aqui, quem morreu está justificado. Quem morreu já alcançou o perdão dos seus pecados. Quem morreu em Cristo. E nós também agora vivemos para ele, para Deus. E ele continua.
Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, e a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Quando nós cremos em Jesus, ele tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, e a nossa ressurreição por causa dele faz com que vivamos uma nova vida. Olha que profundo isto. A palavra vigário significa substituto. Então Jesus é o nosso vigário, vicaris filii Dei, o vigário, o Filho de Deus, que é o nosso substituto. Aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou em nosso lugar. Pois sabendo que, tendo sido ressuscitados entre os mortos, agora versículo 11 agora. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso aqui dá-nos uma verdade maravilhosa. Eu não sou mais escravo do pecado porque eu morri para o pecado. O cristão que é salvo em Jesus Cristo, o pecado para ele agora é uma escolha. Antes não podíamos escolher, porque o escravo ele não tem vontade própria. Quem domina sobre ele é o seu Senhor. Então, quando a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, nós não conseguíamos não sair, não fazer as coisas certas, não conseguíamos. Não conseguíamos, porque éramos escravos do pecado. Você não tinha controle, você não tinha domínio. Por quê? Porque os membros do seu corpo, a sua língua, os seus pensamentos, todo o seu ser estava subjugado pelo pecado. Então éramos escravos de pecado. Agora nós morremos para o pecado. Agora estamos vivos para Deus. Então o pecado agora não mais impõe sobre nós aquela coisa de escravidão. Hoje eu posso sim vencer o pecado. Todo homem, toda mulher, nascidos de novo, pela graça de Deus, que morreu em Cristo e viveu para uma nova vida, tem condições de vencer. Por isso que quando nós caímos, não podemos justificar os nossos erros. Nós caímos porque nós escolhemos cair. Nós caímos porque nós optamos em cair. Então você, toda vez que errar, assuma os seus erros. Não justifique-os, mas assume-os. Diga, Deus, eu errei. Eu pequei. Não joga a culpa em terceiros. Não joga a culpa no diabo. A culpa é nossa, porque nós podemos hoje, pela graça de Deus, vencer. Porque não somos mais escravos, mas somos servos de Deus. Agora somos escravos de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, e podemos sim vencer toda e qualquer tentação. Isso nos dá uma ciência tremenda de postura, tá? De postura. Não diga eu não posso. Você pode. Pela graça de Deus, você pode. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Não dependemos mais de nós, dependemos de Deus. Dependemos do que Cristo fez por nós. E esta fé nele nos capacita a vencer, tá? Todas as tentações. E ele continua, escravos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?
Olha a pergunta retórica novamente aqui. De maneira nenhuma. Não sabem que, versículo 16, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, ou seja, escravos do pecado que leva à morte ou escravos da obediência que leva à justiça. É uma escolha. Se eu escolhi ser servo de Deus, eu vou servi-lo para a vida eterna. Eu não sou mais escravo do pecado. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, uso o verbo no passado, vocês eram escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, mudamos de vida, mudamos de senhorio. Não servimos mais ao pecado, morremos para o pecado. Agora ressuscitamos para uma nova vida, somos servos de Deus, escravos da justiça. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Grife esse versículo 18. Vocês estão libertos do pecado e agora vocês são escravos da justiça, ou seja, a vontade de vocês agora é fazer o que é certo. Nós nos sentimos mal quando erramos. Isso é a prova de que somos de Deus. Nos sentimos mal quando nós cometemos o pecado, porque agora somos de Deus. O versículo 19. Falo isto em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Olha que profundo isso. As duas coisas são auto-excludentes, não tem como andarem juntas. Ou eu sou escravo do pecado ou escravo da justiça. Então ele diz assim, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Mas agora, olha só, o fruto que colheram então, quando vocês eram escravos do pecado, os frutos que vocês colheram então das coisas as quais agora vocês se envergonharam. Vocês se envergonham pelo que fizeram. O fim delas é a morte. Mas agora, uma nova vida. Que vocês se tornaram escravos de Deus, libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, à santificação. E o seu fim é a vida eterna. Os frutos que nós colhíamos quando estávamos escravos do pecado era morte. Coisas que hoje nós nos envergonhamos de ter cometido. Mas agora, escravos da justiça, colhemos frutos de santidade, de santificação, que levam à vida eterna. E ele termina com aquele versículo que é maravilhoso, 23. Grife esse versículo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é um salário? É uma coisa que você recebe porque você merece. Quando o trabalhador trabalha 30 dias, no final do mês ele recebe o seu salário. Ou seja, não é um favor. É aquilo que você fez. Então você merece, porque você trabalhou 30 dias, você pegou o seu salário. O que a Bíblia está dizendo? Que o salário do pecado é a morte, é o que nós merecemos. Por termos errado, a única coisa que nós merecemos é a morte, a separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, agora ele fala sobre presente. Eu não mereço. Dom gratuito. O presente que Deus me dá, sem eu merecer.
é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o que eu fiz, mereço a morte. Mas o que Cristo fez, não eu, é um presente que eu recebo, um dom que eu recebo, gratuito, foi pelo que Cristo fez. O presente não custa nada para quem recebe, mas para quem dá, custa. A nossa salvação, o nosso perdão dos pecados, a nossa vida eterna, custou a morte de Jesus, que tomou o meu lugar e o seu lugar ali na cruz. Para que nós morrêssemos para o pecado. E quando ele ressuscitou, para que nós ressuscitemos para Deus. O salário do pecado é a morte. Eu e você merecemos isto. Mas Deus nos deu de graça a bênção gloriosa da salvação, através do arrependimento dos nossos pecados, de uma mudança de vida, fé em Jesus e assumir o senhorio dele e mudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Deus abençoe para que você entenda isto, que você é uma nova criatura, através de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, de coração, pelo dom, pelo presente que o Senhor nos deu. Não merecíamos e nunca podemos merecer aquilo que o Senhor nos deu, porque Cristo conseguiu para nós. E nos dá a bênção gloriosa, através do arrependimento e da fé nele, de termos esse presente em nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor nos aceita como filhos. Muito obrigado, porque o Senhor já nos livrou de toda a escravidão do pecado. E hoje nós somos livres para buscar o Senhor, para servir o Senhor e viver uma vida que agrade o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Medite com calma, tá? No capítulo 6, Deus vai ministrar profundamente no seu coração. Tem uma devocional muito abençoada, viu? Um tempo muito abençoado de leitura bíblica agora e de oração. Que Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã.